Abacuque, capítulo 3, versos de 1 a 3, e Joel 2, de 12 a 16. E daremos prosseguimento à nossa palavra à igreja sobre a santificação. E pensando hoje que a santificação deve ser o nosso alvo. Temos entendido com muita clareza o propósito de Deus para as nossas vidas e muito especialmente nessa caminhada em busca da santificação. Diz assim Abacuque 3, de 1 a 3. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Joel 2, 12 a 16. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Irmãos, a história do povo de Israel traz para a gente muitas lições. E me parece que a caminhada de Israel, ela é muito parecida com a caminhada da igreja. E quando pensamos em igreja, gosto muito da ideia do particularizar, vindo igreja, partindo eu. Porque a ideia que temos da igreja como instituição leva-nos à coletividade. E a coletividade, por vezes, nos faz transferir algumas responsabilidades, até mesmo espiritual, para alguém que está ao lado. Por isso gosto da ideia de igreja, pensando em mim. O que eu espero da minha igreja, ou seja, o que eu espero de mim. E o povo de Israel, neste paralelo com a igreja de Jesus Cristo, vemos Israel por diversos momentos fracassando. Vamos ver a história de Israel quando Deus permite o povo de Israel muitas histórias de derrotas por causa do afastamento da presença de Deus. Me parece que Israel, em suas experiências, em sua caminhada com reis, com profetas trazendo a palavra, Israel por vezes era alertado, como é aqui em Abacuque e como é no livro do profeta Joel. Abacuque parece que vive um momento onde o povo de Israel está totalmente quebrado. O povo está longe de Deus. Então eis aqui um grande brado de santificação. Eis aqui um brado para que todos vejam a real necessidade de uma santificação.
É levantado Abacuque para avisar ao povo a necessidade de esquentar a fé. Essa é uma expressão, aquecer a fé, esquentar a fé, reviver a fé. Algumas pessoas que se convertem, parece-me que com uma fé invejável, deseja que tudo esteja acontecendo e está à disposição de tudo, e acreditando que Deus vai agir tremendamente. Mas com o passar do tempo, parece que vamos relaxando e vamos esfriando a fé, vamos perdendo a potencialidade dessa nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então vem a palavra para que encoraje a cada um de nós a um viver de santidade, a um viver santo perante o Senhor. Como igreja, devemos buscar o crescimento. E para que haja este crescimento é necessário que haja avivamento, ou seja, a santificação. A santificação proporciona um convívio íntimo com Deus. A santificação me leva a ver a glória de Deus em tudo e em todo o tempo sobre as nossas vidas. Quando perdemos a visão de Deus, quando perdemos a santificação, parece que Deus está muito longe. Mas eu gostaria de dizer nessa minha primeira palavra, neste domingo, na continuidade dessas minhas mensagens: Deus está perto de você. Quando você perde a fé, quando você esfria a fé, a impressão é que Deus está longe. Mas saiba que Deus está sempre muito perto de você. Mas é preciso sensibilidade para perceber que Deus está perto. É preciso que haja esse mover do esquentar a nossa fé. Quero ainda afirmar a você que quando há essa santidade, quando buscamos essa santificação, se o nosso convívio com Deus é abençoado, é maravilhoso, quero informar ainda a você que este convívio com a sua família também há de ser uma bênção. Se você vive em santidade de vida, vive vitória para a sua família. Mas também trago uma nova para você, que essa santificação fará com que todo o seu trabalho seja abençoado por Deus, com que os seus estudos sejam abençoados por Deus, e aonde você passar, a glória do Senhor se manifestará. Há uma necessidade de santificação, há uma necessidade urgente, e a santificação deve ser o alvo de todo crente. Voltando a alguns pontos que já abordei com os irmãos, é uma subida de degrau em degrau, e não podemos parar. A Joyce me emprestou, que é um tema de um livro, O Peregrino, e o peregrino ele trata um pouco disso. É uma caminhada que ele quer chegar à mansão celestial, ele quer chegar ao céu, e durante a sua caminhada de chegar ao seu objetivo, de chegar ao seu alvo, várias pessoas se apresentam e tentam desviá-lo do caminho. A santificação é algo que nós temos que colocar como alvo, mas você deve saber que Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não quer você santo perante o Senhor. Sabe por quê? Porque você santo vai alvoroçar o mundo. Você santo vai fazer com que a sua família não agrade a Satanás. Você santo, todos que estarão à sua volta perceberão a grande diferença. Satanás não quer isso. Satanás quer que você perca o alvo. Satanás quer que você não atinja o alvo. Satanás vai colocar uma série de obstáculos. Pegando uma história na internet que fala sobre o urso faminto, e que penso que nos ajudará a entender essa nossa meta, que é a santificação. Diz assim: certa vez um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, dirigiu-se a uma grande fogueira,
ainda ardendo em brasa, e dela tirou uma tina enorme de comida. Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso abraçou com toda a força e enfiou a cabeça dentro, comendo tudo o que podia. Enquanto comia, a tina estava queimando as suas patas, o seu peito e por onde mais a tina se encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação. Interpretou as queimaduras pelo corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Então começou a urrar muito alto, e quanto mais alto rugia, mais apertava a tina quente contra o seu imenso corpo. Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu próprio corpo, e mais alto ele rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso praticamente sentado, recostado a uma árvore, próximo da fogueira, segurando a tina da comida. Ele tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na tina, e o seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Essa história faz com que a gente possa entender que por vezes nós abraçamos certas coisas que julgamos boas, julgamos agradáveis e prendemos a nós mesmos. E estas coisas se tornam obstáculos à santificação, destroem o nosso prazer diante do Senhor, faz com que nos afastemos das coisas de Deus. Nesta manhã, amado, se o seu alvo é a santificação, descubra aquilo que não tem agradado o coração de Deus, mas que está fazendo parte da sua vida, e lance fora. O diabo não quer que você tenha esta conquista. O diabo não quer que você tenha esta vitória chamada santificação. Como então manter este propósito? Como alcançar este alvo? Como fazer da santificação a nossa bandeira? Primeiro passo: confissão e arrependimento. Quando reconhecemos que temos algo em nossa vida, algo em nosso coração que atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa relação íntima com Deus, precisamos confessar. E olhe que confissão não é uma coisa muito fácil. Entender por vezes aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus é até um tanto fácil. O difícil é pedir a Deus que venha sobre nós através da confissão. Eu confessando. O pecado, amado, pequeno ou grande, é o maior empecilho para que alcancemos o alvo, que é a santificação. Vidas estão sofrendo, vidas estão amarguradas por causa de pecados. O pecado impede a santificação. Vamos nos acostumando. Isso não é mais pecado, isso não é tão grave, e vai fazendo parte do nosso viver. Se quisermos santidade, precisamos tratar de maneira muito séria a questão pecado. Ou você vive na santidade ou vive no pecado. A santidade começa com a insatisfação do pecado. Eu não gosto, eu não quero. Enquanto nós estivermos voltados para o pecado, não haverá santificação. Veja o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. O povo está no pecado,
nós precisamos fazer com que eles venham a viver a nossa vida, não nós vivemos a vida que eles vivem. Um exemplo muito presente sempre entre nós, o que diz a palavra do Senhor, é a oração do rei Salomão, quando na construção lá do tabernáculo, do templo. Lá em 2 Crônicas 7, a gente conhece bem os versos 13 e 14. A necessidade de se humilhar, diz a palavra do Senhor. Há uma necessidade de confessarmos. Quando falamos na ideia de conversão, a conversão é todo dia. A conversão não é a aceitação da salvação. Todos os salvos caminham para a santificação. Todos os salvos. Então não estamos tratando de conversão para a salvação. A menos que haja alguém aqui nesta manhã que ainda não seja salvo. Aí precisa da salvação para viver a santificação. Mas o pecado não pode fazer parte do nosso viver. O derramar de Deus, o derramar do Espírito Santo é algo que vem sobre nós com a confissão dos nossos pecados. Abacuque, ele traz a sua palavra dizendo para todos: olha, a santificação ou o avivamento é para todo o tempo. Graças a Deus que por causa de pessoas como Abacuque, como Joel, esta palavra tem chegado ao nosso coração nos dias de hoje. Quando vemos a campanha de missões nacionais dizendo: este povo todo tem alvoroçado a cidade, e esse alvoroço, amado, chegou até o Brasil e chegou até você.